Agora, eu vou fazer uma piadinha, né, pra introduzir aqui, porque você parece com o Belchior, cara. Falaram isso hoje em algum lugar, sabia? Será? Então eu sou de um tempo onde a ansiedade sempre existiu, obviamente, mas não é como essa ansiedade da turma de hoje, os mais novos. Olá, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Live com o Autor. Eu me chamo Raik Tavares, estamos aqui na segunda temporada do Live com o Autor e eu espero que você esteja se divertindo muito nessa temporada, porque eu estou me divertindo muito de estar aqui com você, trazendo sempre mais um episódio. E nessa edição de hoje eu converso com o escritor Lucão. Ele é autor de 5 livros, sendo que 3 são de poesia, um romance e um livro de crônicas. Ele também é professor de escrita criativa. Vai dar dicas interessantes aqui para você nesse episódio. Ele vai falar da sua peregrinação que ele fez aí, mais de 800 quilômetros caminhando durante 30 dias, que resultou no seu primeiro romance, Amores ao Sol. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência aqui no Live com o Autor. Então eu te convido a enviar para todos os seus amigos essa edição e comentar no seu agregador de podcast e me marcar também nas redes sociais, porque é legal quando você me marca ou às vezes você me segue, você chega e dá o seu feedback. E agora vamos falar do nosso Apoia-se aqui do podcast. O Apoia-se está no link desse episódio, onde você estiver ouvindo. Eu peço muito que você apoie esse projeto, tá certo? Entra aí no Apoia-se e faça a sua contribuição. Você que ouve o Live com o Autor, às vezes está precisando aí de um revisor de texto, de alguém que possa revisar o seu livro, ou revisar algum trabalho, ou talvez você tenha uma empresa e precisa de alguém para fazer a revisão textual daquilo que é colocado nas redes sociais, eu vou te recomendar a Gabriela Assunção. Ela é minha revisora, estou indicando para você porque eu confio muito no trabalho da Gabriela. Entre em contato, peça um orçamento, tá certo? O e-mail dela é gabrielaassunção@gmail.com, tá certo? Fala que você aí veio pelo Live com o Autor. E vamos então para o episódio de hoje em 3, 2, 1, claquete! Eu sou o Lucão, não tem outro jeito de falar sobre mim. As pessoas tendem a querer saber meu nome verdadeiro. Meu nome verdadeiro é Lucão. Também na identidade está Lucas Cândido Brandão. Mas pode me chamar de Lucão, é como meu pai me chamou a vida inteira, minha família, minha mãe, meus irmãos. E aí ficou, né, Lucão? Eu sou escritor, viu, Raíco? Eu sou escritor, amo a literatura, amo a palavra e descobri isso há pouco mais de 20 anos. Eu tinha meus 15 anos de idade. Com 12, 15 anos eu comecei a me apaixonar, a me encantar pela literatura e desde então só me apaixono cada dia mais. Aí, há uns 7 anos atrás, eu me profissionalizei, escritor de literatura. O que isso quer dizer? Eu publiquei meu primeiro livro, foi o Marco, e há uns 5, 4 anos que eu vivo da literatura. Então, me dedico exclusivamente ao trabalho de escrever mesmo. Agora, eu vou fazer uma piadinha, né, pra introduzir aqui, porque você parece com o Belchior, cara. Falaram isso hoje em algum lugar, sabia? Será? Não, parece com o Belchior um pouquinho. O bigode é bem parecido. A fisionomia, essa foto que você tá aqui tá maravilhosa, tá? Tá muito parecido com Ah, ele. que bom. Eu acho que é uma boa, é uma boa pessoa para me parecer. Eu adoro Belchior. Sempre gostei, li a biografia dele, que é maravilhosa também. Então eu vou ficar feliz. Ótimo, então. Se sinta elogiado. Lucão, cara, me responde uma coisa. Como que você consegue escrever crônica, poesia e prosa ao mesmo tempo? Qual o segredo dessa disciplina? A resposta está aí, eu acho. Eu acho que está e não está, né? Eu acho que a primeira resposta que eu posso te dar é: eu sou muito apaixonado pela literatura. Eu adoro a palavra. Eu não adoro só a poesia. Eu escrevo muito poesia e meus livros, 3 dos meus 5 livros são de poesia, os 3 primeiros, né? Mas eu adoro a palavra de toda forma. E talvez o gênero que eu mais leia seja a prosa, o romance, a crônica. Mas sempre gostei da palavra de toda forma. A poesia me encanta de um jeito especial, sem dúvida. Mas eu adoro contar história, cada vez mais, sabe? Eu fui
há 5 anos eu fui convidado a ser cronista do Jornal do Centro-Oeste, um jornal muito relevante, popular, e lá nessa coluna de crônicas eu conto minhas histórias, eu articulo as palavras em prosa, às vezes com poesia também, mas eu adoro, sabe? Eu adoro o desafio de escrever, o desafio de contar uma história que seja uma ficção, ou que seja uma memória, que seja um encantamento. Eu adoro a palavra de qualquer jeito, Raik. Então, as pessoas falam assim, ah, mas você é poeta. Pô, eu sou escritor, antes de ser poeta. Isso não quer dizer que eu sou bom ou sou ruim. Só quer dizer que eu escrevo, né, para mim. E isso me satisfaz muito. Então, e eu sou realmente encantado muito com a prosa. Hoje eu tenho dúvida se eu gosto mais da poesia, do verso, do poema, ou da prosa, da crônica, do romance. Eu acho que eu não preciso classificar, né? Fazer um ranking. Eu amo os dois, amo a palavra mesmo. Eu vou ser bem sincero, eu comecei também com a poesia, né? Eu até lancei o meu primeiro livro que eu lancei no campo de poesia. Eu fiquei com essa dúvida, cara, por um bom tempo, se eu era poeta, se eu era prosador, o que que eu era. Até que eu realmente me encontrei como prosador. Eu acho que para vários escritores, né, que está começando mesmo, é meio que difícil essa briga interna, né? De se encontrar, mas também está aí as redes sociais para a gente poder fazer esses experimentos, né? Igual no seu caso mesmo, você publica poesia todos os dias. Eu publico, na verdade, quando dá na telha. Só que dá na telha demais, sabe? Eu adoro, eu adoro escrever, eu escrevo todos os dias, o tempo todo. Eu estou no processo da escrita, de alguma forma, eu trabalho com a palavra. Então, eu leio e escrevo o dia todo. Essa é a minha base de trabalho, ler e escrever. E aconteceu assim, né? Sem pretensão. Eu publicava na minha própria rede pessoal alguns versos no meio da minha vida cotidiana. Não era, eu nunca fui muito envolvido com rede social também. Mas as pessoas começaram a me seguir, né? Por conta da coisa que eu escrevia. E eu nunca convidei ninguém para vir. Nunca fui um entusiasta de rede social. Eu publico, mas eu não fico lá na rede social. Eu fico nos meus livros aqui, fico nos meus cadernos, no meu material que eu tenho que fazer, né? No meu livro que eu preciso escrever, no próximo, sempre. Então, assim, eu sou um entusiasta mesmo, com certeza, da literatura. Eu acho que isso me deixa muito mais feliz para, inclusive, não precisar dizer, né? Me colocar numa categoria, sou prosador, sou poeta. Eu sou escritor, cara. Na hora que me dá na telha de escrever um novo romance, escrevo, tento, né? Eu acho que isso que é a coisa mais deliciosa, que a gente não, como escritor, não fique preso, sabe? A tecnologia, a forma, o local que você vai publicar, mas fique preso no processo de adorar escrever. Não importa, o importante é só escrever. Ah, sem dúvida. Se eu puder escrever, se a internet cair, se a, se a, se a energia também acabar, eu estou com meu caderninho e estou escrevendo do mesmo jeito. Você escreve mais à mão ou no computador? Nos dois. A prosa, a crônica e o romance, com certeza o computador me ajuda a organizar melhor o texto, né? Escrever à mão e depois passar para o computador, acho que é muito trabalho. Mas a poesia, alguma divagação, uma memória, assim, um princípio de uma ideia, eu tenho os meus caderninhos que ficam do meu lado sempre, tem muitos cadernos do lado, e eu anoto tudo, não perco nenhuma ideia. Todas as bobeirinhas que eu tenho, que eu penso, eu escrevo. Aí vão para o caderninho, sabe? O caderno é um lugar mais lírico para mim. Para mim, a experiência do caderno é isso. E o computador é um lugar de organizar mais ideia. Eu já escrevi muito mais poesia no computador, mas hoje está bem claro que a poesia para mim fica mais saborosa escrevendo à mão, sabe? Me responde uma outra coisa. Você, para o romance, você se planeja ou você deixa acontecer? Eu escrevi o meu primeiro romance, Amores ao Sol, e eu não tinha uma ideia assim, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela para escrever um livro. Não, eu era o contrário. Eu queria viver uma experiência, uma viagem diferente, que fosse uma aventura de uma experiência diferente para mim, porque só viajar para algum lugar. Aí eu encontrei o caminho, assim, né, pesquisando algumas coisas, encontrei, fui ler coisas, pesquisei, vivi, aí eu fui, viajei e vivi experiências maravilhosas do caminho, né, de todo tipo. E uma dessas experiências inspirou a escrever uma história. Ela não cabia num poema, era muito longa, ela não cabia numa crônica. E eu pensei, vai ser um romance, né? Aí eu comecei a construir o romance, os personagens, definir melhor o cenário do caminho, né? Aí a escrita do romance foi realmente um trabalho muito especial, muito diferente. Dá muito trabalho, óbvio. Tem que ter mais planejamento para se escrever um romance. Para mim foi assim, né? Eu tive que me planejar bem, me estruturar.
Aí eu escrevi um livro de poesia, um livro de crônicas depois. Mas aí aconteceu de ter uma nova ideia, então estou escrevendo um novo romance. Eu acho que para escrever o romance, em resumo, você precisa ter história. O grande tchan de um livro, né, do gênero romance é a história. Qual que é a grande história do livro? Não é só, eu vou pensar aqui que eu vou começar a falar de um personagem. Não, precisa ter um acontecimento que te inspire a escrever esse romance. E o romance precisa da história. É um pouco diferente da poesia, é muito diferente da poesia, na verdade, que eu posso brincar com a palavra, não precisa ter começo, meio e fim, né? Mas a escrita do romance ela é um pouco mais planejada, sim. Mas é claro que quando você tem a história, quando você desenha bem um personagem, quando você está vendo o cenário melhor, está tudo muito claro, você vai quase que transcrevendo essa história para o papel. De alguns momentos é uma transcrição, você está vivendo isso na cabeça e está transcrevendo, porque está legal, está fluindo. Mas para fluir, você precisa desses elementos. A história, qual que ela é, os personagens, o cenário, né? Aí eu acho que você consegue escrever fluidamente o romance, mas é mais difícil. O romance ele exige muito, né? E tem a questão do tempo, né? E causa-se também uma coisa chamada ansiedade. Como você conseguiu lidar com essa ansiedade? Porque você praticamente, vamos dizer assim, é o personagem do seu livro, né? Porque você viveu certas cenas ali que o seu personagem viveu, né? E para colocar a ansiedade de jogar isso no papel e depois de publicar? Olha, eu vou falar uma coisa antes sobre a ansiedade, então, que eu tenho uma mãe psicóloga e sempre me ajudou a pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa, eu acho que nós devemos ser da mesma época, eu não sei, ou talvez eu seja mais velho. Eu tenho 37 anos, então eu sou de um tempo onde a ansiedade sempre existiu, obviamente, mas não é como essa ansiedade da turma de hoje, os mais novos, né? Existe uma ansiedade que é promovida pelo próprio processo das tecnologias, das redes sociais, essa cobrança de estar presente. No meu tempo não era bem assim. Eu já sou uma pessoa que pode dizer que no meu tempo, usar essa expressão, no meu tempo, nessa coisa de velho, no meu tempo não era assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive esse benefício de ter uma mãe psicóloga que me ajuda a pensar sobre isso. Então, eu fiz também processos terapêuticos para amadurecer mesmo, conseguir refletir sobre o meu tempo, trabalhar ansiedade, vergonha, timidez. Eu sempre tive muito interesse, né, no autoconhecimento. Isso me ajudou muito, sabe? Tá, a lidar com essa certa ansiedade que, principalmente no mercado da arte, né, da cultura, da escrita, isso pode atrapalhar bastante o desenvolvimento da ideia. Mas uma correção é que o meu livro não é um documentário sobre mim, não. Ele é uma autoficção, digamos assim. É um termo legal para definir esse livro. Eu vivi uma experiência do caminho, né, que foi fazer essa viagem por 2 vezes, inclusive. Antes de escrever o romance, eu voltei ao caminho, fiz o caminho de novo para buscar mais ideias, né, e mais bagagem sobre o caminho, cenário, pessoas. Mas a história é uma ficção. Ela é baseada num acontecimento que aconteceu lá no primeiro dia do primeiro ano, quando o Rodrigo, um peregrino brasileiro, o único brasileiro que eu encontrei no primeiro ano, ele me disse que estava procurando uma menina, estava perdida. Eu fiquei com essa ideia na cabeça, falei, putz, a história é essa. Uma menina perdida no caminho de Santiago de Compostela e um cara tentando encontrá-la. Era uma história muito menor do que a história do livro, porque eu nunca mais encontrei esse cara, o Rodrigo, não sei o que aconteceu. Essa menina não estava perdida, ela só não estava mais com ele, ela não queria ficar com esse cara. Era uma história muito menor, muito mais banal. Aí eu fiquei pensando sobre ela, né? Pô, eu vou levar essa história para o caminho, eu já conheço o caminho, conheço pessoas, vou criar personagens. O problema, Raik, é que eu dei o nome do personagem principal, protagonista, de Luca. Só que o Luca é uma homenagem a um senhor de 74 anos que eu conheci lá, o Luca, que era o Luca espanhol, do País Basco, né, lá do Nordeste, Sim. na parte norte da Espanha. Eu fui uma homenagem a ele, não sou eu. Claro, tem vivências, experiências que eu usei, que eu vivi, para levar para a história, para, né, brincar com essa realidadezinha, mas claramente não sou eu. Né? Na história existem umas situações que claramente eu não vivi, como as relações passadas, as perdas. Isso eu não vou contar muito, senão é spoiler. Né? É isso, é uma autoficção, viu, Raik? Não, sim, sim, sim. Esse personagem, Luca, então ele mexeu muito com você, né? A pessoa mesmo, Luca, né? Para você dar um nome, né? De uma pessoa que você conheceu, até algumas características, né, desse cara, né? Assim, sempre a gente, inconscientemente, a gente faz isso, né?
Ele foi um grande amigo, sabe? Ele foi um grande amigo lá, um dos parceiros. Mas, na verdade, também, eu só dei o nome dele pro personagem. Mais Como nada! porque as pessoas sempre acham que sou eu. É. Não, mas o Luca, essa pessoa, o personagem protagonista, Luca, ele é muito mais baseado num outro amigo, que é o Joaquim, né, que era um outro espanhol mais velho que eu, mas as características físicas, o jeito de viver, o caminho, era muito mais baseado nele do que no Luca, mas o nome do Luca. É uma mistureba deliciosa, mas eu adoro que as pessoas pensem que sou eu, sabe? Porque é sinal que o livro convence, né? De algum jeito ele convence. Legal. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque eu ouvi o audiobook do seu livro. E Que aí legal. eu fiquei pensando nisso. Se realmente era você, né, ali em alguns momentos. Não assim, que é uma autoficção, né? Beleza, mas eu fiquei pensando, será que ele viveu isso aqui, a maioria essas cenas? Eu fiquei me perguntando várias vezes. Porque, por exemplo, o Paulo escreveu um livro, é um documentário, né? Sobre que ele atravessou o caminho de Santiago, né? E eu fiquei pensando, será que Qual? o Paulo Coelho, né? Ele escreveu um Paulo documentário. Coelho? Você fala o Diário de um Mago? O Diário de um Mago, né? Da travessia Não, dele, não aquela é coisa. não, é uma ficção. É, É uma ficção. sim, porque eu falo documentário porque ele atravessou e escreveu aquela ideia baseada em coisas que ele viveu, né? Aham. Em coisas que ele viveu. Então, vamos jogar. Eu jogo muito para um documentário, mais para um documentário, né? Mas realmente é uma Mas ficção, você né? já leu? Já, Você já já leu A li. Maluquice, que é o livro? Eu já li, já. O livro é uma maluquice. É Tipo, todo louco, né? se você faz o caminho, Raik, se você faz o caminho de Santiago de Compostela e lê o livro, você não consegue nem ver o caminho de Santiago. Isso não é uma crítica, não. Isso é só para entender que realmente o livro dele está longe de mostrar para as pessoas o que é o caminho, até o cenário. Eu não consigo ver o cenário ali, sabe? Eu não consegui Sim, sim. identificar nada dentro do livro dele. Eu sabia que era na região, mas não consegui identificar. Só que o livro dele é uma grande viagem mística né, desse personagem, muito maluco, o cachorro, sabe? No telhado, é uma coisa muito mística. É bem ficção, é interessantíssimo de ler, mas se a pessoa que lê busca nesse livro uma ideia para fazer o caminho, ela nem faz, eu acho. Legal. Não, essa posição, essa visão, gostei muito de ver isso. E é bom que dá para ler até os dois livros e comparar, né? Comparar. E É super divertido, cara, vale a pena demais, sabe? É saboroso. Paulo Coelho escreve muito bem. As pessoas criticam por algum motivo que eu não sei qual é. O cara escreve muito bem, escreve fácil. E o livro é saboroso, Sim, mas sim. quem vive o caminho e lê o livro, você fala, gente, não é sobre o caminho, é sobre essa mística, sobre o cachorro, que é meio que o diabo, e o persegue numa estrada que ele é conduzido por um mago, sabe? É uma coisa muito maluca, assim. Mas é legal demais de ler. Só não leia para fazer o caminho, senão você não vai entender nada do caminho. Nesse processo aí do caminho, né, o que mudou, cara, depois do caminho na sua vida? O que mudou na sua vida depois do caminho? No sentido de Aham, escrita, entendeu? O que mudou mesmo, assim, para aham. você? O caminho realmente foi um marco para mim, porque eu vivi uma experiência muito forte, muito bonita, num momento que eu queria viver mesmo. Era sem saber que era exatamente isso que eu queria. Eu experimentei algo diferente na minha vida e foi legal. Eu estava passando por algumas situações, inclusive de relacionamento. Eu não estava casado com uma pessoa adorável, mas a gente não estava indo muito bem. Esse caminho foi um marco, assim, né, para resolver, me ajudar a resolver com algumas coisas. Não foi o caminho que me deu as respostas, porque muita gente fala do caminho assim, eu quero fazer o caminho para resolver minha vida, me dar a resposta. O caminho não vai te dar a resposta. Um lugar diferente não vai te dar resposta. O que vai te dar resposta é você conseguir elaborar, né, as questões que você está enfrentando na vida. Como eu disse, eu sempre fiz terapia, então eu fui para o caminho, fiquei muito sozinho, afastado, e consegui refletir sobre a minha vida lá. Mas eu vi muita gente maluca, sabe? Gente que precisa de ajuda, confiar que o caminho vai ajudar a entender melhor a vida, a pessoa sai de lá mais maluca ainda, assim, mais confusa ainda. Essa esperança de que um lugar vai nos salvar, o que salva a gente mesmo, né? Não é um lugar. Então, assim, isso foi muito legal para mim, porque estava num processo mesmo de amadurecimento, vários processos. A escrita mesmo, pra você ver que legal.
Foi depois do caminho de 2016 que eu abandonei é um termo até ruim, que eu consegui migrar da minha profissão de comunicador, né, de publicitário, para assumir de fato a escrita. Eu tive coragem de fazer isso. Então o caminho foi como uma passagem. Mas não foi o caminho que me deu esse poder, o caminho foi o momento. Se tivesse feito uma outra viagem naquele momento, eu teria feito essa passagem igual. Mas o caminho, sem dúvida que ele é muito importante para mim, porque eu escrevi um livro, um romance, que foi muito legal de escrever, né? Então foi depois do primeiro caminho. E também foi esse momento, né, onde eu comecei a viver a literatura de um jeito mais intenso, mais profissional, digamos assim. Então ele é muito marcante na minha vida por isso. E também porque eu vivi histórias muito legais, fiz amizade com gente do mundo inteiro. Foi uma das aventuras mais saborosas que eu já fiz na vida, fiz 2 vezes. Então o caminho tem essa potência para mim. Até hoje, por exemplo, eu continuo escrevendo sobre o caminho, né? Eu escrevo crônica, há pouco tempo, até, sei lá, há um mês atrás, eu escrevi uma crônica onde eu entendi o que eu fui fazendo na segunda vez do caminho de Santiago. É ficar em silêncio. Eu descobri isso, essa palavra silêncio. O que eu fui fazer no caminho de novo? Fui ficar em silêncio. Essa foi a resposta que eu dei nesse momento de escrever essa crônica. Então, assim, o caminho reverbera, porque ele é muito potente. Imagina, 31 dias caminhando sem parar, né? 810 quilômetros de caminhada. Mexe muito. Meu corpo, ele não é o mesmo. Eu tenho muitas dores, sabe? Que eu carrego do caminho. Legal. É uma das minhas vontades, sabe? Eu tenho muita vontade de atravessar ainda o caminho, de fazer ainda, sabe? Tenho muita vontade mesmo, assim, para saber dessa experiência, né? De ir nesse lugar, sabe? De ouvir tanto falar, e eu criei isso, e eu ainda quero poder atravessar ainda, né? E entre outros lugares que eu também quero ir. Cara, me fala das oficinas, como é que surgiu esse negócio de começar a ajudar escritores e pessoas que às vezes querem ser escritores, né, a ser, né, escritores, né, pessoas assim que eu decidi que quero realmente escrever, eu escrevo, mas eu tenho vergonha. E agora recentemente você vai lançar uma oficina, né, uma nova oficina. E como é que surgiu a ideia de ajudar pessoas a escrever? Surgiu muito baseado na minha própria jornada, sabe? Eu tenho mais de 20 anos escrevendo e são várias dificuldades no meio disso, né? Por onde seguir, como profissionalizar, com que palavras começar a escrever, como criar um hábito da escrita, como perder o medo de escrever, quais são esses medos? E são muitas questões que todo mundo que atravessa essa jornada, que gosta, vai aprendendo, né? E as pessoas me perguntam muito, e as dúvidas assim que para mim hoje são simples, mas eu sei que não são, né? Faz parte do aprendizado dessa escrita mais da literatura, né? Essa escrita criativa. Tem muita coisa legal que a gente pode aprender e escrever mais rápido, né? Atalhar algumas coisas, porque não existe um curso único de formação, né? Com um curso de história, um curso de escrita, não existe um curso de formação superior. Um curso de letras. Não, não é isso. O curso de letras não é um curso de formação de escritor. Então, muita gente busca isso, né? E as pessoas que me buscam para pedir dicas, elas buscam sempre com as mesmas questões, basicamente. São muito parecidas de algum jeito. A partir disso, eu comecei a dar essas respostas, né? Elaborar essas respostas e acabei formatando alguns cursos baseados nessas ansiedades, nesses desejos do público, né? E com o desejo que mais pessoas escrevam, sabe, Raik? As pessoas têm muito medo de escrever, ou não enxergam a escrita como algo importante, e isso é até um absurdo, sabe? A habilidade da escrita é das mais poderosas que a gente tem para qualquer profissão, não é só para virar escritor. Todo mundo escreve hoje, todo mundo precisa escrever, precisa de um bom texto. E aí foi nesses lugares que foram surgindo algumas oficinas. A primeira que eu criei foi o Destrava, exatamente porque o povo, eu tô travado, eu travo na hora de escrever, eu fico com medo. Aí eu criei o Destrava, uma oficina de escrita criativa. E eu dei muito essa oficina, até gravar ela, e coloquei dentro do meu instituto de cursos online. Aí ela foi para lá. Aí o povo me procurava assim, eu preciso de ajuda para escrever meu livro. Eu falei, não, então é uma escrita mais literária, né? Vamos para a escrita da literatura. Aí eu criei um curso só para isso. Mas eu queria aprender a escrever poesia, como você escreve. Então vamos dar um curso só de poesia, porque é um tema mais específico também. Eu fui criando essas oficinas e sempre crio. Esse ano eu criei a oficina do erro, que é a que eu vou dar agora em setembro de novo, né? No dia 11 e 12. A
Oficina do erro é porque eu vejo muito que as pessoas têm medo de errar na hora de escrever, mas elas não sabem que é nesse erro que é divertido escrever. Aí surgem algumas ideias inusitadas. Então, a oficina do erro é essa oficina para a gente brincar com o erro. Brincar de escrever com o erro, errando e se divertindo, descobrindo coisa nova. Então, assim, em resumo, as oficinas nasceram das ansiedades dos leitores que me acompanham, sabe? São respostas de alguma forma para ajudar as pessoas a escreverem mais. A gente precisa escrever mais, viu, Raik? Com certeza, e esse mundo que a gente está vivendo agora, né, digital, né, esse mundo digital, as pessoas acham que é só o vídeo que importa, né, só o vídeo bonito que está lá, mas precisa de alguém para escrever esse vídeo, né, precisa de alguém para colocar em palavras os sentimentos ali, escrever o roteiro e as propagandas em si, sempre precisa de alguém. As pessoas esquecem dessa importância de escrever bem, né, e de ser um escritor, né? Todo mundo é um escritor, né? Tem pessoas que expressam de uma forma diferente da minha, da sua, né? Mas é um escritor, né? Porque está contando alguma coisa, está dizendo alguma coisa na rede social, né? As redes sociais, elas nos forçam, né, cara? O tempo inteiro está contando histórias, né? Tanto que o Instagram mesmo com stories, né? História, né? Você vai contar a sua história ali. Então você precisa escrever ela. Escrever bem Sem dúvida. Ajuda muito. E, cara, eu sou... A escrita que elabora, né? Sim. Acho que é a escrita que elabora o raciocínio. Então, quando a gente escreve bem e trabalha essa habilidade da escrita, a gente, consequentemente, fala melhor, conta melhor nessa história, na fala, porque a escrita ajuda a gente a elaborar o raciocínio. Então, quando a gente escreve, a gente tem esse tempo da escrita, a gente está melhorando a nossa forma de raciocinar, de pensar. A escrita é um exercício da mente, né? Então, exercitar a escrita não é só para escrever, de fato, né? Só para colocar uma legenda no Instagram. Mas na hora de eu fazer um vídeo, eu consegui elaborar bem o meu pensamento. A escrita me ajuda nisso também. São benefícios diversos. As pessoas que escrevem bem, normalmente, conversam melhor, mandam melhores recados, por aí. Voltando um pouquinho à questão das oficinas, eu queria que você desse umas 2 dicas ou 3, né, para quem está travado neste momento, né, umas 2 ou 3 dicas aí, porque a maior audiência do podcast é de escritores, né, de pessoas que leem, mas a grande maioria é escritores. Olha, eu tenho a dica simples que quase todo mundo repete, eu não quero ficar só na repetição dela. Você precisa ler bastante. A leitura, ela é o estopim da escrita, né? Onde a escrita realmente acontece. Eu preciso ver a palavra que eu vou usar, eu preciso ver essas palavras. E preciso aumentar o meu vocabulário para escrever melhor. Lucas, eu sempre escrevo as mesmas coisas. Você está lendo pouco. Se você vê mais palavras, se você lê poesia, lê prosa, lê romance, com certeza você vai se inspirar mais para escrever e encontrar palavras novas para a sua escrita. Então, a leitura, o hábito da leitura é o primeiro passo para você ir desenvolvendo mesmo, de fato, a sua escrita. Precisa existir esse hábito, não é só ler uma vez no mês. Ler sempre, mas esse hábito, o segundo passo, é que ele precisa ser saboroso. Vai ler as coisas que te comovem. Não fica gastando tempo com um livro que não está mexendo com você. A princípio, essa leitura prazerosa tem que ser essa leitura que você quer ler. Hoje mesmo eu estava lendo um livro aqui que foi indicação de um livreiro ali numa livraria super legal que eu vou, na Livraria da Vila, eu adoro lá. Só que ele me indicou Os Dentes Caninos, do Jack London. Eu comecei a ler, fiquei um pouco assim em dúvida. Eu falei, não, vou ler mais um pouco. Hoje eu morri de preguiça do livro. Comecei a ler e falei, cara, não está rolando isso. Abandonei o livro imediatamente. Por quê? Eu vou gastar um tempo com um livro que não está mexendo comigo? Eu quero um livro que mexa comigo agora. Eu posso até ler ele depois por uma obrigação, alguma coisa. Pô, mas meu tempo é precioso. Esse tempo da leitura prazerosa é precioso. Aí eu voltei para a minha Virginia Woolf. Então, saiba o que você gosta, leia o que te comove. E aí, o segundo passo, segunda dica fundamental, um hábitozinho de escrita. Todos os dias, 5 minutos escrevendo coisinhas, memórias. Escreva. Essa intimidade sua, escrevendo todos os dias, esse processo vai te dar a sustância que você precisa para ter facilidade para escrever e destravar. Sem isso, se você não lê muito,
não tiver um hábito gostoso com a escrita, de se provocar mesmo a escrever coisinhas, você não vai saber como é que você escreve. Você vai saber como é que os outros escrevem, mas você não vai saber. Para a gente finalizar aqui, meu amigo, eu queria que você indicasse, que eu sempre peço para o pessoal aqui, eu repito até essa fala, né? Um filme, uma série, um livro, né? Sei que você falou da Regina Woolf, mas se indicasse aí um livro legal, tá? Um livro bacana? Eu não vou indicar o livro que eu mais gosto, porque isso é muito particular mesmo. Assim, eu vou indicar o que eu mais gosto, as pessoas não vão gostar e falar, o Lucão não indica livros bons. Mas são livros para mim. É legal que as pessoas descubram que comovem elas, né? Como eu disse. Mas eu vou indicar um que eu acho que pode ser de agrado de muita gente. É um livro que é mais fácil de encontrar em sebo, viu? Estante Virtual aí, que é o site que você compra sebos do Brasil inteiro. Tem um livro que é do David Sedaris, né? David Sedaris é um norte-americano, um humorista, divertidíssimo. É um livro de crônicas. Nos Estados Unidos, as crônicas chamam ensaios, né? É um livro de crônicas que se chama, deixa eu pegar ele certinho aqui, De Veludo, Cotelê e Jeans. De Veludo, Cotelê e Jeans. É um livro maravilhoso, viu? As pessoas vão se divertir, vão rir, vão se emocionar. Esse livro foi uma indicação de uma autora que eu adoro também, que é a Tati Bernardi. Eu fui ler e adorei, é uma escrita leve. Eu acho que é o tipo de livro que as pessoas vão ler e vão falar, putz, quero ler mais, deixa eu ler outras coisas. Então, David Sedaris, pega ele aí, lê 5 minutos uma crônica, aí faz outra coisa, depois volta e lê, vai ser super saboroso, sem dúvida. E Virginia Woolf, que é uma escritora profunda. Aí eu estou lendo Virginia, porque eu nunca li na vida, aí eu já li 2 livros dela, estou no terceiro, e estou encantado. Assim, para quem gosta de escrever, é uma aula de escrita. Você não consegue desgrudar, porque você quer ver como é que essa mulher desenvolve esse texto. Eu estou nessa pesquisa agora de Virginia Woolf aqui. Acho que é isso, 2 indicações. Eu quase pensei que você ia indicar a Helena Ferrante, né? Claro, né? Eu sou apaixonado por ela, tá? Eu sou apaixonado por ela e eu vi que você também gosta. E eu achei Sou que louco por ela, cara. Achei que você... Inclusive a Virginia Woolf, eu vim ler Virginia Woolf porque é uma das escritoras que a Helena Ferrante é apaixonada, né? Então eu falei, vou seguir os caminhos de Helena. Deixa eu ler o que a Helena lê. Né? Eu acho que é um bom jeito de a gente elaborar mais nossa escrita também, nas coisas que a gente gosta. A Helena Ferrante e o Domênico Starnone são 2 maravilhosos. Isso aí. Eu só não indiquei, viu, Rai? Porque eu indico tanto que eu tenho medo das pessoas me acharem chato com a Helena. Não, mas ela... Helena Ferrante. Não, porque ela tem que ler, ela é preciosa. Na verdade, você acredita que ela é ela ou é ele? Eu acho que é ela, viu? Ela fala de um jeito sobre as mulheres que eu acho que dificilmente qualquer um homem conseguiria falar. Então, eu acho que é mulher. Você não acha que poderia ser até mesmo o autor que eles sempre falam que ela é? O Domênico Starnone. É. Que seria também uma das hipóteses o marido dela. Eu acho que pode ser mais, mas eu acho que é mais provável a Helena Ferrante escrever Domênico Starnone que o Domênico Starnone escrever na Ferrante, sabia? Porque eu acho que é muito denso. Apesar de parecer um pouco, quando você lê os 2, você fala, nossa, tem semelhança demais. Mas a Helena Ferrante é muito profunda. E é sempre as mulheres em destaque. Eu acho que dificilmente um homem conseguiria escrever. É fascinante, né? Mas indica também pra gente um filme e uma série, né? Putz, eu adoro filme, mas me pegar de surpresa é um pouco difícil. Deixa eu pensar rápido aqui. Uma série. Adorei uma série que está no Prime Videos. Tem episódios que não são tão bons, mas em média assim, são muito bons. Modern Love é uma série no Prime, Modern Love, que é baseada em crônicas do jornal New York Times. Então é super saboroso, cara. Falar de amor de formas diferentes, nada piega, sabe? E atores incríveis. Então, pode assistir, com certeza você vai se emocionar. Modern Love, que é Amores Modernos, né? E isso é uma série, são 2 temporadas, você vai ver num pulo, assim, você vai se encantar. Um filme, cara, filme é mais difícil, que eu vejo tanto filme, mas tanto filme. Tem um filme super legal que eu adoro, acho que é um filme tenso, bacana, sobre artista também, que chama Splash. É de um baterista que está
aprender. Ele quer entrar num grupo muito seleto de bateristas, numa faculdade de formação de músicos, e ele pega um professor que é o Carrasco. E aí é sobre essa relação desse aluno com o professor desenvolvendo esse trabalho artístico, né, de ser um grande músico, o maior baterista do mundo. É massa demais esse filme, então chama Splash. Tá bom, né? Ótimo. 3 indicações aí para Incríveis. ouvintes, para apaixonados de cinema e livro. Maravilha. Querido, obrigado, cara, mesmo por aceitar aí o convite, viu? Valeu mesmo, tá? Ah, que legal, Raik. Eu fico feliz. Me chamam para conversar, eu venho rápido, porque se deixar, eu coloco um vinhozinho do lado aqui, a gente vai prosseando 3 horas, 4 horas e não termina.